Boa tarde. Nós vamos falar sobre teorias pós-críticas e a equipe que vai apresentar é Luana, Gabriele, Lídia, Saulo, William, Sandy, Catarina, Clarice, Angélica e eu, Sofia. O que é teoria pós-crítica? Vou ler aqui um pouco e depois eu vou fazer uma pequena conclusão. Teoria pós-crítica. No campo do currículo, a expressão teorias pós-críticas é utilizada para se referir às teorias que questionam os pressupostos da teoria crítica. Teorias críticas marcadas pelas influências do marxismo. As teorias pós-críticas, elas abordam com ênfase as preocupações com as diferenças, com as relações saber-poder no âmbito escolar, com o multiculturalismo, as diferenças culturais, raciais e étnicas, de etnias, e não é só uma questão de superação da teoria crítica, mas, segundo Silva, a teoria pós-crítica deve se combinar com a teoria crítica para nos ajudar a compreender os processos pelos quais, através de relação de poder e controle, nos tornamos aquilo que somos. Ou seja, aqui fala que a teoria pós-crítica, ela veio para dar mais ênfase, realçar mais as questões de relação saber e poder no âmbito escolar, relações raciais, culturais e étnicas, que é na questão do multiculturalismo, relações culturais, e diz também que as teorias pós-críticas, ela não veio para se sobrepor, para as teorias críticas, ela não veio para, como eu posso dizer, ela não veio para substituir, mas sim para complementar. Ou seja, a teoria pós-crítica, ela veio para complementar a teoria crítica. Agora falar aqui sobre registros pós-estruturais, onde o registro pós-estrutural traz assim, o pós-estruturalismo se constitui em um debate significativo em que dois autores como Foucault e Lacan, eles inicialmente vinculados ao instrumentalismo, vão construindo teorias que acabam questionando as concepções estruturadas da linguagem, especialmente em torno da crítica de Saussure pela defesa das flutuações de sentido do significativo. Ou seja, para ele, o sentido do que falamos é sempre posterior ao ato de falar. Outro conceito aqui de estruturalismo é que, para Lopes, o estruturalismo não deve constituir como um movimento ou um conjunto de doutrinas comum, mas para o estruturalismo busca na abordagem Foucaultiana a sua análise do poder por meio do diagnóstico das estruturas de saber e poder e da denúncia das tecnologias da dominação. Então é isso. Os dois tópicos que eu abordei a teoria pós-crítica e registros pós-estruturais. O pós-colonialismo, ele é um conjunto de teorias que analisa os efeitos do processo de colonização, seja para quem foi colonizado quanto para os colonizadores. Esses efeitos vai desde a questão política, literária, artística e por aí vai. Esse movimento ele surgiu por volta de 1980 com obras literárias, onde os autores dessas obras eles diziam que a colonização é influenciada ou foi influenciada por relações de poder e produção de conhecimentos em relação aos países colonizados. O pós-colonialismo ele busca a quebra de lógica de teorias internacionais, onde essas lógicas elas são baseadas nas lógicas dos colonizadores, sendo que há o eurocentrismo,
onde os colonizadores acreditam que os europeus são detentores do conhecimento, detentores do poder, e que eles podem, através de seus conhecimentos, auxiliar os outros países a se desenvolverem, os países que não são colonizados. Outra questão é a quebra do imperialismo dos Estados Unidos. Eu trouxe o nome de alguns autores, que tem alguns que são latino-americanos e outros não. O Edward Said, Aimé Césaire, Henrique Dussel e Edgardo Land. E aí, dentre os pós da pós-crítica, vai ter também o pós-moderno, que esse pós-moderno ele surgiu, está totalmente relacionado à pós-modernidade, na qual o seu início foi em 1950, e foi na mesma época que surgiu também o iluminismo, que é aquela ideia, aquele movimento, né, cultural que deu origem a ideias de liberdade política e econômica. E aí tem como características gerais nessa fragmentação da teoria pós-crítica a incredulidade perante as metanarrativas de legitimação da ciência e da ação humana, com as suas pretensões atemporais, emancipação do sujeito racional ou do trabalhador. Vai ter muito essa questão, vai ser estudada a razão, a verdade, a totalidade, o sujeito, o progresso, essas ideias de razão, ciência e racionalidade vão ser bem presentes na teoria pós-crítica e nesse pós, que é o pós-moderno, né? Inclusive, a teoria pós-crítica, ela proclama que estamos vivendo uma nova época histórica, que é a pós-modernidade. E aí vai haver distinções entre culturas, espaços e tempos, na qual são desafiados. As hierarquias do mundo são pensadas como produzidas por discursos que conformam os nossos modos de interpretar. Pós-modernismo privilegia a heterogeneidade e a diferença como forças libertadoras do discurso cultural. Valoriza a indeterminação, a fragmentação, o efêmero, o descontínuo, o caótico, sem pretender definir em nenhum momento o que há de eterno, universal e imutável nessa dispersão. Então, o pós-modernismo ele é uma reação ao modernismo, um afastamento dele, não uma sucessão linear à modernidade. Registros pós-fundacionais. O pós-fundacionalismo, por sua vez, pode ser entendido como uma reação à pura dispersão da pós-modernidade, à fragmentação, ao puro diferir, ou seja, ao caráter de anti-fundacionalista do pós-modernismo. O pós-fundacionalismo concorda com a impossibilidade de termos fundamento fixo. Questiona o objetivismo, valoriza a heterogeneidade, o indeterminismo e o anti-essencialismo, tal como o pós-estruturalismo. Constitui-se como uma profunda crítica aos fundamentos, às teorias que assumem que a sociedade e a política são baseadas em princípios imunes à revisão, localizados fora da própria sociedade e da política. O pós-fundacionalismo, contudo, não rejeita os fundamentos nem aposta na dispersão das diferenças e dos contextos isolados. Concebe a necessidade de trabalharmos com fundamentos contingentes, mas pressupõe algum nível de fixação provisória de fundamentos instáveis. A contingência, mais do que se referir às identidades e aos eventos que não são impossíveis, mas também não são necessários, refere-se ao fato de que uma identidade ou evento só é possível se não for pleno, ou seja, a contingência é obrigatoriamente necessária. O ser de uma entidade, afirma Laclau, depende de condições que não são resultados desse próprio ser.
A plenitude de uma identidade é necessariamente possível. Ao contrário do que se pensava no passado, uma identidade, sociedade, Estado, sujeito, qualquer entidade, para existir, não precisa ter a sua plenitude prevista. Tudo sempre pode ser de outra maneira, e o que aceitamos como ordem natural nada mais é do que uma sedimentação de práticas hegemônicas marcadas pela exclusão, instituídas por atos de poder de outras possíveis ordens. No âmbito do pós-fundacionalismo, temo o desenvolvimento do pós-marxismo, que tanto pode assumir um registro mais geral, no caso de estudos que afirmam a necessidade de ir além da ortodoxia das leis da história marxista, como defende Hall, quanto pode referir-se à teoria do discurso de Laclau e Murphy, também com grande impacto nos estudos culturais, sendo por alguns considerado um paradigma neste campo. Registros pós-marxistas. O marxismo é uma doutrina sociológica, fisiológica e política, que ela é baseada no materialismo histórico dialético e no pensamento socialista científico. Ela foi criada por Karl Marx e Friedrich Engels. Essa doutrina ela pregava a necessidade de se pensar em uma sociedade igualitária, ou seja, eles tinham, como um pensamento, de ter uma sociedade onde todos fossem iguais, onde não existisse o capitalismo. Eles queriam derrubar o capitalismo, Existe uma acusação por parte dos setores conservadores, que são os religiosos e os capitalistas, que as universidades elas promovem a doutrinação ideológica nos alunos de licenciatura, que eles iriam repetir essa doutrinação na sala de aula e, por fim, iriam formar pessoas, seres humanos, seres sociáveis que iriam ser contra o capitalismo, as estruturas religiosas, esses esteios do conservadorismo. E com isso iria ter a difusão do socialismo na nossa sociedade, e a queda do capitalismo. Por causa dessa acusação, da classe conservadora de que existia essa doutrinação na sala de aula, foram criadas recentemente alguns movimentos contra essa doutrinação, que temos como exemplo a Escola Sem Partido, onde os professores, e a escola toda, ela não pode se envolver no desenvolvimento do pensamento ideológico do aluno, E também vai ter pessoas, críticas que vão defender a existência dessa doutrinação marxista na escola, Essas pessoas, elas destacam que qualquer pressuposto educativo que seja baseado na equidade de direitos, seja ela social, política, de gênero ou relacionada à sexualidade, ela é um tipo de doutrinação marxista, Então, a doutrinação marxista, ela engloba tudo isso. Também sempre existiu, e ainda existe essa perseguição, de ideias oriundas de teóricos da educação marxista. Muitas vezes pela classe capitalista, que não quer ser derrubada, mas essa doutrinação marxista, ela nada mais é do que a defesa, dos direitos humanos, ou seja, luta pela equidade, derrubar o capitalismo. E ela também, mais profundamente, ela valoriza muito a docência e os professores, que é a parte mais fácil de mudar a sociedade, dentro da escola. Gente, boa tarde. Vamos iniciar aqui a nossa aula sobre teorias pós-críticas, aula prática. A equipe é formada por mim, Catarina Nogueira Fonteles, vou estar aqui como professora. Como alunos vão estar Maria Clarice da Silva, a Luana Rodrigues de Castro Pereira, o Saulo Vitor Silva Vasconcelos e o Francisco William Costa Alves. Nós vamos ver aqui essa tabela sobre as teorias de currículo. São 3.
teoria tradicional, crítica e pós-crítica. Aí tem as manifestações de currículo, a abordagem curricular de cada uma, e nós vamos centrar a aula de hoje sobre a teoria pós-crítica. A manifestação do currículo dela é o oculto, e a abordagem curricular vai ser a interdisciplinar e a transdisciplinar. Concepção de currículo. Ele vem do latim currículo, que significa corrida ou pista de corrida. É uma prática cultural determinada pelo contexto dos sujeitos, podendo se materializar em ambientes formais ou não escolares. Está ligada a determinado momento histórico e ligadas a algumas questões. Se a gente for parar para pensar, as escolas antigamente, como é que elas eram, como é que as crianças eram tratadas, como é que a aula era dada, como é que a professora se comportava. Se a gente for ver hoje, existem muitas coisas ainda que são semelhantes e outras diferentes. Por quê? Porque esse currículo ele vai sendo modificado de acordo com o tempo. E outras questões também, vai depender também da política pública, se tem realmente um interesse dos políticos em dar uma educação de qualidade, se ele está abrindo espaço para interferência do exterior, de outros países, com relação ao que ele está ministrando aos alunos aqui. Tudo isso aí vai interferir no currículo de um país. Quando a gente vai pensar em currículo, a estruturação do currículo se baseia em responder a essas perguntas. Que ser humano se quer construir? Para que tipo de sociedade? Que conhecimento deve ser reconhecido, validado e selecionado para as escolas? Quem deve selecionar o conhecimento escolar? E a gente pensa, os ministros da educação, dos governos que houveram até hoje, eles foram professores, eles sabem o que é estar na sala de aula, eles sabem o desafio que o professor passa, que os alunos passam, para atender a quais interesses são passadas determinadas matérias para os alunos. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Currículo pós-crítico. Teorias multiculturalistas de currículo englobam no debate sobre currículo novas temáticas, gênero, raça e etnia. A gente vai ver a importância da gente trabalhar esses temas, não só na sala de aula, mas dentro de nós, nas nossas relações com as pessoas, com a família, no trabalho, nos lugares onde andamos. A partir do momento que nós repensamos os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e sentimentos com relação a esses temas e mudamos o nosso paradigma, a vida e as pessoas, a sociedade também muda, porque ela é formada por cada um de nós. Registros pós-estruturais. O debate significativo, o questionamento das concepções estruturais de linguagem, a desconstrução da estrutura do signo. Todo conhecimento é então interpretado como um discurso e conectado ao poder, a questão do conhecimento, da importância do conhecimento. Por que é que a classe dominante não quer que a classe popular tenha acesso ao conhecimento? É só aquilo fracionado. Por que é que durante certo tempo tentou se tirar a arte e a filosofia do ensino? O poder não é apenas repressivo, mas pode ser produtivo, se bem canalizado. Se for para o bem da sociedade, para que todos cresçam, todos aprendam, sempre voltado para o bem do coletivo. Ele é produtivo, nesse sentido. Concepções pós-críticas de currículo. Principais autores, Miguel Arroio, Tomás Tadeu da Silva. Identidade, alteridade, subjetividade, significação de discurso, saber poder, cultura, gênero, sexualidade, etnia, raça e multiculturalismo. Todas essas concepções vão ser trabalhadas, a maioria delas, de forma sucinta. Primeiro, identidade. É o conjunto de características que distinguem uma pessoa, uma coisa, e por meio da qual é possível individualizá-la. Precisamos tomar aqui muito cuidado com a questão da nossa identidade. Até que ponto a nossa identidade é construída pela mídia, pelo poder público? É construída por tradições arcaicas? Até que ponto nós trazemos para dentro de nós o que foi colocado pela educação? E a gente não repensa isso e fica sempre agindo de forma automática, sem repensar preconceitos, que a gente muitas vezes nem percebe que tem. Alteridade, o que seria essa alteridade? Seria
no caso, respeito às ideologias políticas, religiosas e sexuais dos outros. A alteridade é necessária para que haja um convívio harmônico no ambiente de trabalho e com pessoas de diversas nacionalidades. Para que a sociedade seja menos violenta, é necessário que se cultive a tolerância. Para que haja tolerância, é necessário que a gente conheça o outro. A partir do momento que determinada raça é a dominante, determinada religião é a certa, determinado partido político é o melhor, nós não vamos conseguir trabalhar a tolerância. A partir do momento que eu acho que só eu estou certa, que só eu tenho razão, que eu sou melhor que os outros, a gente não vai conseguir ter uma sociedade mais justa. Então a alteridade precisa ser trabalhada. Subjetividade. Cada indivíduo tem suas próprias experiências de vida. Cada indivíduo irá se posicionar no mundo de acordo com seus valores, princípios e construção. As particularidades de um indivíduo são indicativos de sua posição na sociedade. O que a gente pensa, o que a gente sente, como a gente se posiciona, os nossos desejos, eles vão interferir aonde a gente vai chegar. Cultura. Conjunto dos hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas, normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo do outro. Temos aí um exemplo de festa junina, bastante popular no Nordeste do Brasil e também em alguns estados do Norte. Gênero. Grande desafio. As conquistas do gênero feminino na sociedade. Homens e mulheres vivem sob determinadas condições fruto das relações sociais. Problemática do gênero na atualidade, para a gente pensar. A representatividade das mulheres atualmente no poder político. Será que nós estamos bem representadas? O poder de escolha afetivo sexual. Será que a mulher tem esse poder? As conquistas e os desafios. Etnia e raça. Construção de pontes que aproximem as realidades de negros e brancos. Conquistas e desafios. Até que ponto a gente acha que o país não tem racismo? Até que ponto a gente acredita nessa história? Até que ponto a gente não para pensar na quantidade de negros nos bairros ricos, a quantidade de negros nos bairros pobres, a quantidade de negros nos trabalhos braçais, a quantidade de negros como médicos, como enfermeiros, como políticos. Se a gente for parar para pensar, a gente vê que não existe igualdade. Tarefa. Conforme combinado com a turma, não é? Clarice, Luana, Saulo e William, nós fizemos aquele sorteio que a gente tinha combinado. Para cada um de vocês vai fazer um depoimento rápido sobre o que vocês têm de vivência sobre determinado assunto. Eu quero consciência crítica, que vocês pensem se colocando com relação a esse tema. A Clarice, a gente sorteou, a Clarice ficou com identidade cultural, a Luana com identidade de gênero, o Saulo com política e o William com racismo. Quero agradecer a vocês a atenção e eu aguardo os vídeos de vocês. Obrigada. Então, professora, como você falou, a teoria pós-crítica, ela se divide em diversas facetas, né? E a identidade cultural é uma delas. A gente sabe que existem diferentes pessoas com diferentes línguas, com diferentes jeitos, com diferentes modos, com diferentes etnias, né? E é isso que forma a nossa diversidade cultural e a nossa identidade. Cada pessoa tem uma identidade própria, uma identidade sua, uma identidade diferente, né? E cabe a gente respeitar essas pessoas. E, tipo, por exemplo, os índios, eles têm a identidade deles próprias. E desde aquele período de colonização indígena, eles eram criticados. Eles eram chamados de sem língua, porque a linguagem que os portugueses tinham naquela época era de uma forma, e como a deles era uma linguagem diferente, eles não concordavam e eles criticavam a linguagem indígena e chamavam eles de sem língua, sem cultura. E eles têm a identidade deles, a identidade própria. Assim como a gente, cada pessoa tem a sua religião, a gente tem que respeitar, tem que ter
intolerância religiosa, a gente sabe o quanto que é difícil isso hoje em dia, né? É bem notória a questão da intolerância religiosa dentro da sociedade que a gente vive. E cada um tem a sua forma de agir dentro daquele ambiente que está inserido. E a gente tem a gente sofre influência de meio, sofre influência de grupo também, dentro daquele grupo que a gente tá, seja na sala de aula, seja no esporte, seja dentro de uma igreja, seja dentro de casa que a gente tem mesmo, assim, uma diversidade, né, da nossa família. Então, a gente tem essa questão da identidade cultural, porque cada pessoa tem uma forma, né, uma cultura diferente. E vale ressaltar também a questão das danças. Hoje em dia, a gente tem danças de diversos tipos, de modos, e pessoas que não têm tolerância quanto à dança de outro país, de outra cidade, até mesmo de outra pessoa, né? Então, assim, a gente tem que afirmar a nossa identidade cultural. E a teoria pós-crítica, ela fala muito sobre essa questão da gente ter como tem a questão de estruturas diferentes e modernas hoje em dia. A gente sabe que a gente está no século XXI e no século XXI a gente tem que realmente respeitar essa identidade cultural dentro desses aspectos de teoria pós-crítica. Então, a minha contribuição para a sua aula, que foi bastante interessante, foi bacana ver você falando sobre isso e englobando todos esses assuntos bem diversificados. Foi bastante interessante e contribuiu bastante para o nosso modo de pensar e visão de vida também. Então, professora, essa questão, né, da desigualdade de gênero é um assunto, né, que é bem debatido, principalmente nessa questão da escola, né, de ser um assunto trabalhado na sala de aula, mas tem opiniões e opiniões, né, sobre isso, pela questão de muitos não apoiarem. Alguns radicalizam um pouco como esse conteúdo pode ser trabalhado, e ainda não tem um consenso, né? Então, uma matéria que eu vi, né, que me chamou bastante a atenção, foi de uma escola, né, na Espanha, onde eles resolveram trabalhar esse conteúdo, esse tema, né, de uma forma bem diferente. Na prática mesmo, onde eles levavam os alunos, né, os meninos, e colocavam eles para desempenhar algumas atividades domésticas, tipo como passar roupa, essas coisas, e ensinar para eles que a prática de atividades domésticas não era algo só que é algo que é intitulado só para meninos, né? Que essa prática não é para ser feita só por mulheres. Os homens também podem fazer, como qualquer outra pessoa que viva, né, naquele lar. E eu achei essa prática bem interessante da escola, e a gente sabe que a escola ela pode ser e ela é, né, o principal instrumento de formação. E na escola, se caso for trabalhado da maneira devida, esse tema vai acabar com muita violência, muito ódio que acaba sendo plantado por essa desigualdade de opiniões, botando um sexo sendo inferior ao outro, colocando um como inferior ao outro. E é isso. Bom, professora, as pessoas têm falado muito que o racismo não existe mais, que no Brasil ele é extinto. Mas, embora que nós tenha evoluído muito em relação a isso, com leis, debatendo sobre isso, a gente percebe que ele está muito presente no nosso cotidiano. Principalmente quando, assim, a maioria de nós brancos vê um negro, e quando vê essa pessoa, começa a guardar os seus pertences, achando que essas pessoas são ladrões, bandidos e etc. E este ano tem acontecido muito isso, principalmente as televisões têm mostrado muito, como o caso da morte do João Pedro no Rio de Janeiro, o George Floyd nos Estados Unidos, e o mais recente com o jogador Neymar, que acusou outro jogador de ter sido racista com ele em um jogo.
E a gente tem que discutir muito isso, porque embora existam leis e políticas públicas, o racismo está muito presente no nosso cotidiano. Bem, professora, falando um pouco sobre a política, já que a gente está vivendo um período de campanha eleitoral, a gente percebe que no Ceará, principalmente, e na nossa região, do Vale do Acaraú, que o coronelismo nunca deixou de existir. Porque você pode prestar atenção que em cada cidade, em cada município, existe uma família, geralmente detentora de muito poder econômico, que tenta também ganhar poder político. E já que elas são famílias oligárquicas, né, detetoras de muito poder, elas trazem velhos hábitos consigo, que é o voto de cabresto e a troca de favores. O voto de cabresto, a gente, como essas famílias são detetoras de poder econômico, geralmente de fazendas e fábricas e outras indústrias, elas têm trabalhadores. E estes trabalhadores são forçados a ter que votar nos seus candidatos, porque eles correm o risco de perder o emprego. E a troca de favores, a gente percebe até hoje, que como eles são detentores de muito poder econômico, eles têm grande capacidade de fazer obras, muitas obras. Além disso, eles sempre tentam se manter na gestão. Mesmo seja trocando de familiares ou amigos, eles sempre tentam manter o poderio político-econômico. E isso tudo vai contra os princípios da democracia, porque quando a família se instaura numa gestão, no controle da cidade, é quase impossível outra oposição conseguir derrubá-la. Ou seja, não pode haver mudança e não pode haver progresso vinda de outra parte, a não ser daquela que está no poder.